Beleza, tomou a aguinha, tudo certo, tamo junto, retornando então para a nossa segunda parte aqui do CPC 48 Instrumentos Financeiros. Então vamos estudar um pouquinho aqueles carinhas lá, né, o nosso grande Carlos Alberto, né, também chamado aí de custo amortizado, o Juninho e o Vejora, né? Então vamos lá. Qual é a ideia do CA aqui, galerinha? Ativo financeiro mensurado ao custo amortizado. E a gente vai pegar essas duas letrinhas e já personalizamos aqui, que é o nosso Carlos Alberto, né? Uma homenagem a todos os Carlos Albertos, nossos colegas aí de batalha, né? Então, o ativo financeiro mensurado ao custo amortizado, também, né, denominado aí de curva do papel. Então, custo amortizado é a curva do papel. Pode aparecer em prova, tá? Um instrumento financeiro pela curva do papel é o quê? É o nosso glorioso CAI, o custo amortizado, tá? Classificação antiga era aquela parada mantida até o vencimento, tá? Então, quais são as condições estabelecidas aí pelo CPC 48, tá? O ativo financeiro deve ser mensurado ao custo amortizado, né? Pela curva do papel, ele não fala curva do papel, mas se ambas as seguintes condições forem atendidas. E aí nós temos essas duas condições aqui. Primeira condição, ativo financeiro for mantido dentro do modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa contratuais, tá? Então, ela vai manter ativos financeiros com o fim, olha a intenção aqui. Veja que essa parada aqui, ó, destacada, é a intenção. Qual é a intenção nesse caso? Receber fluxos de caixa contratuais. Ou seja, por isso que ele fala ambas as seguintes condições. E os termos contratuais desse ativo financeiro derem origem em datas especificadas a fluxos de caixa, que constituem exclusivamente pagamentos do principal e juros. Então, a ideia do cara, a intenção é receber fluxo de caixa e, além disso, o quê? Principal mais uma merrequinha de juros ali, tá? Então, os termos contratuais derem origem a fluxo de caixa que constitui exclusivamente pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto, tá bom? Então esse é o ativo financeiro mensurado ao custo amortizado, beleza? Tranquilaço. Simbora, o que mais que nós temos aqui? Características, então tudo bem resumido, né? Cara, isso aqui, se você for ler lá, é uma montanha de situação. A gente tá só trazendo filé pra gente aqui. Então, quais são as características? Tá? Quais são as características? Ele é mantido para receber fluxo de caixa, por isso que ele denominava antigamente aí de mantido até o vencimento, né? Então, ele é mantido para receber esses fluxos de caixa ali, ó, tá? Fluxos de caixa. Então, até o vencimento. Daí, né, o termo que nós tínhamos anteriormente, que era mantido até o vencimento. Então, mantido a receber fluxo de caixa até o vencimento. Ele é avaliado pelo principal mais juros. Isso aqui, cara, vai ser fundamental na sequência, quando a gente estudarmos as questões, a gente vai ver como que funciona, né, as exigências na prática. A gente está preparando o terreno para destruir lá na frente, né? Vamos com tudo. Avaliado, então, pelo principal mais juros. E ele não é ajustado a valor justo. Tá bom, pessoal? Cara, fundamental esse slide aqui. Dá vontade de dar um abraço nele aí, mas infelizmente não dá, né? Só se você imprimiu aí o papel. Então, avaliado pelo principal mais juros, não é ajustado a valor justo. Se liga. Então, milhões de páginas lá no CPC 48, cara, e é isso aqui que você precisa saber. Tá bom? Beleza. Que mais, galerinha? Vamos lá. Então esse é o nosso glorioso CA, né? Fechou? Custo amortizado. Características. Até para botar aqui, ó. Nosso Carlos Alberto ali, lindo e floxo, joga fácil, né? Então, avaliado pelo principal mais juros, não é ajustado a valor justo e a ideia é manter até o vencimento de boa, tá? Simbora. Que mais, galerita? Ativo financeiro mensurado a valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Então é o nosso glorioso Vejora. Carinha de boa aqui, felizaço também. Então a classificação antiga era o disponível para venda futura. Tá? Quais são as condições? Ambas também, olha o Ezinho aqui, ó.
ambas as condições devem ser satisfeitas. O ativo financeiro for mantido dentro do modelo de negócio, cujo objetivo seja atingido tanto pelo recebimento de fluxo de caixa, quanto pela venda. Por isso que ele era disponível para a venda futuro. A ideia é o seguinte, cara, aqui é receber fluxo de caixa, né? O Carlos Alberto, velho, ele só quer saber do receber fluxo de caixa. Principal mais juros, essa porra mesmo. Já o Vejora, ele é o seguinte, cara, se vender eu tô de boa na lagoa, tá? Então, recebimento de fluxo de caixa e também, se for o caso, venda de ativos financeiros. E além disso, aí a mesma ideia aqui nessa parada B aqui. Os termos contratuais, em datas especificadas, fluxo de caixa constitui exclusivamente pagamentos de principal e juros. Tá bom? Então esse principal aqui, basicamente, é o valor justo do ativo financeiro no reconhecimento inicial. Valor justo, isso vale para cá também, tá? Então esse principal aqui é o valor justo do ativo financeiro no reconhecimento inicial. Reconhecimento inicial. Perfeito. E os juros, a contraprestação do valor do dinheiro no tempo, né? Matemática financeira, né? Decorrente de risco de crédito, enfim, tá? Margem de lucro, então basicamente é isso, né? Está relacionado ao valor da grana, né, no tempo. Em decorrência, né, de algumas variáveis principais, né, risco de crédito associado ao valor principal ali, riscos, né, associados, o que mais? Margem de lucro, cara, grana, sempre, né, grana no tempo, lucro, então basicamente é isso, tá? Então o VJOR é o seguinte, cara, a diferença é essa venda de ativos financeiros aqui, tá? Então é recebimento de fluxo de caixa, só que também se rolar a venda, o Vejora tá de boa na lagoa, tá? Tranquilaço. Então, o Carlos Alberto, cara, a intenção é só receber. Ele vai manter a parada até o vencimento, tá? Então veja que o Carlos Alberto, a intenção dele, ele é mais conservador, né? Já o Vejora, se rolar a oportunidade, ele não vai deixar passar, tá bom? Então, se rolar a venda aí, tá de boa, beleza? Então, o ativo financeiro mensurado valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Cara, outros resultados abrangentes, você sabe que isso aqui é lá do PL. Então, vai rolar uma interface bacana aqui no PL. Já já a gente vai ver isso aí, tá? Custo amortizado, outros resultados abrangentes. Então, tem uma relação aí com o PL, tá? Já vamos ver qual é a ideia. Características. Mantido para receber fluxo de caixa ou ser vendido. Se rolar a venda, tá de boa. Então a diferença está aqui, ó, ou ser vendido. Avaliado pelo principal mais juros, tranquilo, né? Então principal mais os juros e é ajustado a valor justo. Só que a grande jogada é o seguinte, olha, mensurado ao valor justo. Olha aqui, o Carlos Alberto, velho, ele é mensurado ao custo amortizado. Veja que o Carlos Alberto, cara, ele não quer saber de valor justo, tá? Ó, não, sem valor justo na parada. Não tem nem valor justo no nome dele aí, tá? É custo amortizado até o talo. Já os outros são o quê? Ó, ao valor justo. Só que o meio ali pode ser por meio dos resultados abrangentes, que é PL, não é resultado, é balanço patrimonial, ou o nosso Juninho, que é o próximo aí, o Juninho, cara, é resultado na veia. Bacana? Então, principal mais juros e ele é ajustado a valor justo. Afinal, é ativo financeiro mensurado ao valor justo. O nome dele já diz, cara, eu sou mensurado a valor justo, tá? Mensurado a valor justo e o valor é reconhecido onde? Ajuste de avaliação patrimonial no PL. Por quê, cara? Outros resultados abrangentes, é uma continha do PL, tá? E onde dentro do PL? Ajuste de avaliação patrimonial, tá? Então ele é avaliado pelo principal mais juros e além disso, ele é ajustado a valor justo. Só que esse valor justo é por meio de outros resultados abrangentes. Outros resultados abrangentes. Daí o nome, né, do VJOR aqui, ó. Valor justo, outros resultados abrangentes, tá? Belezita! E agora chegou na tela o nosso Juninho, grande presença.
Olha o Juninho aí na área. Ativo financeiro mensurado ao valor justo por meio do resultado. Qual é a classificação antiga? Destinado para negociação imediata, tá? Então é uma classificação residual, beleza? Porque o papo é cabeça aqui, o papo é complexo. Então não é pro Juninho ali, cara. Juninho, é o seguinte, cara, você aí, ó, é mirim, é pequenininho, piapançudo. Então vamos fazer o seguinte, vamos ficar entre os adultos aqui. É o Carlos Alberto, conservador pra caramba, e o Vejora, tá? Vejora ali, mais malandro, né? Então se a gente tivesse botar uma idade, seria o Carlos Alberto ali, o tiozão da situação, o Vejora já ali, né, um adulto mais jovem, se rolar a venda rolou, e o Juninho, velho, é o seguinte, meu querido, se sobrar fica pra ti aí. Então o Juninho é o residual, né? Ele é mais mirinzinho ali, tá bom? Classificação antiga destinado para negociação imediata, tá? Então é uma classificação residual. Se as condições estudadas anteriormente não forem satisfeitas, o ativo financeiro será classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado. Bacana? Então, cara, é saber os três carinhas aí, só com isso você acerta as questões, tá? Porque uma forma de exigência é o cara começar a colocar lá essas palavras aí e falar que é o Juninho, que é o Carlos Alberto, e putz, aí você, que o resultado, né, o Vejora, aí você lembra lá, né, ora, outros resultados abrangentes, cara, Vejora, valor justo, valor justo, tá, beleza, mas não vai pro resultado, tá, beleza, então você liga aí na parada. Quais são as características do Juninho? Juros são reconhecidos no resultado, afinal, é ativo financeiro mensurado ao valor justo por meio do resultado. Então os juros são reconhecidos onde? No resultado. E a diferença valor justo é tudo no resultado. Então assim, falou no Juninho é resultado, cara. A parada dele não é balanço patrimonial. Ele quer o quê? É um carinha mais dinâmico, é criança, cara. Criança é o quê? É resultado, fluxo, entrada e saída lá, tá toda hora tocando horror, né? Então é onde? É no resultado. O balanço patrimonial não, é mais estático, tá ligado? Então essa é a parada aí. Beleza? Resultado. Falou no mensurado valor justo por meio do resultado, cara, vai ser no resultado a parada. De boa. Simbora. Cara, já ganhamos uma guerra, velho. Na moral, já ganhamos uma guerra. Sabendo isso aqui, a gente acerta toneladas de questões. Pasmem, senhores. Nunca foi tão fácil. Classificação dos passivos financeiros. Vamos embora. Qual é a ideia dos passivos financeiros? A entidade vai classificar todos os passivos financeiros como mensurados subsequentemente ao custo amortizado, exceto por passivos financeiros mensurados a valor justo por meio do resultado. Passivos financeiros surgem quando a transferência do ativo financeiro não se qualificar para desreconhecimento ou quando a abordagem envolvendo contínuo for aplicável. Contratos de garantia financeira, compromissos de conceder empréstimos com taxa de juros abaixo do mercado, e aí já vem uma tranqueira desgraçada, né? É assim, velho, faz parte da vida. Mas a grande barbada é o seguinte, quase não cai, velho, o passivo financeiro. Os caras adoram os ativos financeiros, então vamos manter a alegria no coração, tá bom? Contraprestação contingente reconhecida por adquirente em combinação de negócio, a qual deve ser aplicado o CPC 15. Então, qual é a ideia? A regra para a classificação dos passivos financeiros é o custo amortizado, tá? Então, ela deve classificar todos os passivos financeiros como mensurados subsequentemente ao custo amortizado. Então, essa é a regra. E aí, exceções, passivos mensurados a valor justo por meio do resultado, e que surjam quando a transferência do ativo não se qualificar para desreconhecimento, ou quando a abordagem de envolvimento contínuo for aplicável. Aí já começam as paradas altamente complexas, mas a boa notícia é que, no máximo, eles vão copiar e colar isso aí na prova, e é bem pequena a margem de chance disso acontecer, tá? Contratos de garantia financeira, conceder empréstimo com taxa de juros abaixo do mercado, contraprestação contingente em combinação de negócios, que a gente aplica lá o CPC 15, tá? O que mais que nós temos aí? Reclassificação. What fuck's that? Né? Quem olha diz que sabe inglês. Porra nenhuma. Mal sei o português, né? Vamos lá. Reclassificação. Quando e somente quando a entidade mudar seu modelo de negócio para gestão de ativos financeiros, deve reclassificar todos os ativos financeiros afetados. Então, pode acontecer de precisar reclassificar,
né? Por quê? Porque a intenção da entidade pode mudar, olha, ó, mudar o quê? O modelo de negócios, né, para a gestão daqueles ativos. Então ela vai mudar a intenção. E aí quando, e somente quando a entidade mudar o seu modelo de negócio para a gestão de ativos financeiros, ó, veja, modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, ela deve reclassificar todos os ativos financeiros afetados. Não são todos aqueles que forem afetados por essa mudança aí do modelo de negócios, tá? O CPC 48 está que a entidade não deve reclassificar qualquer passivo financeiro. Olha que interessante, cara. Então, a reclassificação se aplica para quem? Para os ativos financeiros. Questão fácil, né? Fácil de ser cobrado isso aqui. Não é à toa, por isso que eu botei, por isso que eu coloquei aqui nos slides, tá? Galera, então reclassificação, fique esperto. Falou em reclassificação de passivo financeiro, tá lá no CPC 48. A entidade não deve reclassificar. Por quê? Não tenho a mínima ideia e não precisamos saber. O importante é revisar isso aqui, né, de tempos em tempos. Apareceu lá na prova, não pode reclassificar qualquer passivo financeiro, tá? E quando que ela vai reclassificar os ativos financeiros? Se mudar a intenção, é bem razoável, né? A grande diferença, assim, que não faz tanto sentido e a gente teria que estudar lá no detalhe, talvez nem o CPC 48 fale, eu não lembro, que é uma tranqueira desgraçada, o porquê que não pode o passivo financeiro. Cara, não pode, tá tudo certo, entendeu? Vale muito mais a gente levar assim do que ficar se desgastando aí para entender o porquê disso aqui, tá? Até porque a probabilidade de cair já é pequeníssima, né? Então não tem porquê o desgaste, o custo-benefício não compensa nesse caso. Fechou? Sabendo isso aqui, cara, que tá no slide, tá de boa demais, né? Acho que até eu fiz uma questão. Fiz aí, ó. Segundo o CPC 48, instrumentos financeiros, quando e somente quando a entidade mudar seu modelo de negócio para a gestão de ativos financeiros, vai ficar todos os ativos financeiros afetados. Até aí, tá de boa, né? Do mesmo modo, a entidade deve reclassificar seus passivos financeiros a fim de adotar uma política uniforme de gestão de seus instrumentos financeiros. Cara, demais, cara. Vai dizer, 99% olha isso aí, cara, que troço lindo. E marca certo, né? Aí vai lá no gabarito, putz, errado. Como assim? Não pode reclassificar os passivos financeiros. É assim, cara, assim que vai cair na sua prova, tá? Se cair isso aí, vai ser isso aí. Por quê? Porque eu tenho a mente do examinador já está, né? Eu dominei todos os examinadores, fiz lá um processo, então a mente dos examinadores já estão aqui conosco em termos de contabilidade, fiquem tranquilos, tá? Nós já vamos saber tudo que vai rolar na hora da prova, fechou? Se cobrarem, vai ser essa parada aqui, tá? Algo assim, seria a coisa mais linda do mundo, né? Uma questão assim. Aqui, quem acerta esse tipo de questão começa a fazer a diferença, não é mesmo? Começa a fazer a diferença. Vamos lá. Então, nessas reclassificações aí, pessoal, nós temos o seguinte. Então, a entidade vai reclassificar os ativos financeiros, lembrando, né, que não reclassifica os passivos financeiros, e ela deve aplicar essa reclassificação de maneira prospectiva, ou seja, então essa classificação prospectiva, de maneira prospectiva, daqui para frente. Daqui para frente tudo vai ser diferente, já dizia a música, né? Então, prospectiva, daqui para frente, né? Da data da realização para frente. Beleza. Que mais, galerinha? E aí, nesse quadro, eu resumi, basicamente, toda a tranqueira lá do CPC 48. Então, nós temos alguns tipos de reclassificação. Mensuração do custo amortizado para valor justo por meio do resultado. Então, o valor justo deve ser mensurado na data da reclassificação. Afinal, cara, custo amortizado é o Carlos Alberto, ele não quer saber de valor justo. Só que agora o Carlos Alberto vai virar o quê? O Juninho foi rebaixado. Que fase do Carlos Alberto. Então, o que aconteceu? Cara, valor justo. Então, o valor justo deve ser mensurado na data da reclassificação. E o ganho ou perda? Vai para onde? Cara, o Juninho só quer saber de resultado. Valor justo por meio do resultado. Vai para onde? Vai para o resultado. Tá bom? Beleza. Mensuração a valor justo por meio do resultado
Agora o Juninho ficou grandão, virou Carlos Alberto. O que aconteceu? O valor justo na data de declaração tornar-se-á seu novo valor contábil bruto. Beleza? Então o valor lá do Juninho vai ser o novo valor contábil bruto aqui do custo amortizado. E a partir daí não se fala mais em valor justo. De maneira geral seria isso, tá? Que mais? Custo amortizado para Vejora, né? Isso, então de CA para Vejora aqui, ó. Dá até para você colocar, ó, os carinhas, que aí vai facilitar a tua vida, ó. Carlos Alberto pro Juninho, grande presença, rebaixadaço. E aqui o Juninho todo bobo que virou Carlos Alberto. Antigão, né, na paz. Não, chega de resultado na minha vida, eu só quero ser feliz, receber meus fluxos de caixa na paz e manter até o vencimento, né? Então, beleza, foi promovido, meu. Ficou maduro, Juninho. Você pode ser considerado um Carlos Alberto, tá? Fechou. E aqui, o Carlos Alberto, né, tava lá de boa. Não, agora eu quero ser mais vida louca aí, né? Se rolar a venda, tá de boa. Então, mensurado ao custo amortizado para mensuração ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, né? Valor justo deve ser mensurado, afinal não tínhamos, então é a mesma ideia, né? Tanto do Juninho lá para o Vejora, valor justo deve ser mensurado a data de reclassificação, beleza? E qualquer ganho ou perda decorrente da diferença entre o custo amortizado anterior do ativo e o valor justo ser reconhecido agora onde? Cara, é óbvio que vai ser onde? Lá nos outros resultados abrangentes. Ah, quando o Carlos Alberto vira o Juninho, velho, é uma bagunça, é só resultado, não é mesmo? Agora aqui não, a parada é vida louca, mas a gente vai manter ali nos outros resultados abrangentes. Fechou? Que mais? A taxa de juros efetiva e a mensuração de perdas de crédito esperadas não devem ser ajustadas em decorrência da reclassificação. Então, a taxa de juros efetiva e a mensuração de perdas e créditos esperados não devem ser ajustadas em decorrência da reclassificação. Interessante, né? Taxa de juros e a mensuração de perdas de crédito mantém-se, então, né? Não devem ser ajustadas. No máximo, o cara vai tirar esse não aí e já eras, tá? Que mais, galerita? Mais um tipo de reclassificação, mensuração a valor justo por... Então, Vejora agora vai virar o quê? O Vejora, chega de vida louca, né? Mais na paz. E aí o que aconteceu? O ativo financeiro deve ser reclassificado seu valor justo na data. É a mesma ideia lá do Juninho, né? Nesse primeiro ponto. O ativo financeiro deve ser mensurado na data que a reclamação tiver sempre sido mensurado ao custo amortizado. Esse ajuste afetará outros resultados abrangentes, mas não afetará o resultado. E, portanto, não deve ser ajuste de reclassificação. A taxa de juros efetiva e a mensuração não deve. Então, isso aqui não tem o que falar. Velho, não fala em Juninho, não há que se falar em resultado nesse ponto aqui, tá? Beleza. O que mais? Cara, essa reclassificação não para de pintar, porque tem todas as possibilidades, né? Mensuração a valor justo por meio do... mensuração do valor justo por meio do resultado. Agora é o Juninho pro Vejora. O ativo financeiro deve continuar. Sério, sim, ó, VJ, né? Os dois são irmãos ali, né? Só que o Juninho agora virou mais adolescente, vida louca, tá bom? Legal, só que como eles são ali, né, da mesma essência, são VJ na veia dos irmãos, o que acontece? Continua mensurando a valor justo. Não tem novidade nenhuma. Agora, a mensuração a valor justo. Vejora o que aconteceu com esse cara. Para a mensuração a valor justo por meio do resultado. Agora chegou a vez do Vejora ser rebaixado. Como é da mesma família, já até vai dizer aqui, ó. Já vi tudo, ó. Continuar a ser mensurado a valor justo. O ganho ou a perda. Cara, que era em outros resultados, deve ser reclassificado o patrimônio líquido para o resultado. Falou em Juninho, é o quê? É resultado, como ajuste de reclassificação na data. Então, galerinha, na moral, precisa memorizar tudo isso aqui, cara, é só se ligar. Juninho é resultado, Vejora é PL e o Carlos Alberto ali, como o Carlos Alberto não é da classe VJ, então tem todo aquele contexto,
tá bom? Então tem uma lógica por trás de toda essa tranqueira aqui, tá? E se cai, velho, ninguém acerta isso aqui, ninguém acerta, tá? Como que isso aí pode ser cobrado? Dessa forma. Vamos lá. Julgo o item a seguir a ser os requisitos reclassificações de ativos financeiros conforme previsto. Se a entidade reclassificar o ativo financeiro da categoria de mensuração ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, então, valor justo por meio de outros resultados abrangentes, para a categoria custo amortizado, o ativo financeiro deve continuar a ser mensurado ao valor justo. E aí, galera, vejo, cara, até os quero-queros, até os pombos do município aí, da sua praça, já sabem disso aqui, velho, entendeu? VJ, cara, agora não é mais VJ ali. O Carlos Alberto não é da família do VJ. Então, o que acontece? Não quer saber, né, de valor justo. O cara só quer ser feliz e manter até o vencimento lá de boa. Então, não há que se falar em valor justo aí, tá? Por meio dos resultados, o que acontece? O ganho ou a perda de um lado do resultado deve ser reclassificado do patrimônio líquido para o resultado como ajuste de reclassificação. Então, veja hora para CA, o que acontece é o seguinte, né? Tá ali, ó, ativo financeiro dos valores justos na data da reclassificação, ou acho que até o... não é ali o erro, né? Deixa eu voltar aqui. Deve continuar. Não deve, né? Continuar, tá? Ativo financeiro deve ser mensurado se tivesse sempre sido mensurado ao custo amortizado. Esse ajuste afetará outros resultados abrangentes, mas não afetará o resultado, portanto não deve ser ajuste de reclassificação. Beleza? Show de bola. Então aqui basicamente o examinador, que no caso fui eu, corrigindo isso aqui, seria o quê? Se a entidade utilizar ativo financeiro de mensuração valor justo por meio de outros resultados abrangentes para a categoria de mensuração ao valor justo por meio do resultado, então se fosse VJ para Juninho, aí estava certo. Tá? O ativo financeiro, aí sim, ó, porque é VJ aqui, é VJ e deve continuar a ser mensurado a valor justo. Então aqui, mensurado a valor justo por meio dos resultados. Aí estaria ok. O ganho ou a perda anteriormente aos resultados. Abrangente deve ser relacionado para o patrimônio ali. Cara, enfim, você entendeu a grande lógica aqui, né? Essa parada tá erradíssima. Tá? Dica rápida, que eu lembro que eu coloco lá no PDF. Dica rápida é o seguinte. Sempre que a reclassificação, e a gente já se ligou nisso, né? Só para ilustrar melhor aqui. Sempre que a reclassificação for para custo amortizado, não afeta o resultado. Tá? Então, sempre que a reclassificação for para o custo amortizado, não afeta o resultado. Se liga nessa parada aí. Fechamos? Chato pra caramba essa reclassificação, mas a gente tentou ser o mais feliz possível aqui, tá? Bacana, então, destruímos aí mais um bloco de aula. Merecemos o quê? Uma pequena recompensa, que é um gole de água, nem que seja, é uma recompensa, né? Dar uma esticada, abraçar alguém feliz, aí, tô show de bola, vai lá e fala, putz, te amo aí, né? Alguém você ama, então vai lá e fala nesse momento, volta, a pessoa vai ficar feliz, putz, o cara tá mudado, começou a estudar, ficou agora, né, mais carinhoso, mais carinhosa, e daí todo mundo vai gerar uma energia bacana, tá? Então a pausa agora, você vai lá e fala que ama alguém e tá tudo certo, tá? Nem que seja pelo WhatsApp aí, manda aí. Fulano, passando só pra dizer aí que eu te amo, essa porra mesmo, tá? Beleza. E já eras. O cara vai ficar feliz lá, ou a cara, tá? Tranquilo? E aí na sequência nós vamos falar aqui sobre o reconhecimento, cara. Reconhecimento. Mais uma tranqueirinha aí pra gente superar, mas a gente vai aos poucos ser feliz aí. E é isso. Tá bom? Belezinha, grande presença. Já retornamos.